Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos guia todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu venho a ti, com meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu venho a ti, com meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, toda honra, Senhor, toda glória é dado para Ti, Senhor. Senhor, venha com o Teu poder, Pai, nessa noite, Senhor.
Senhor meu Deus, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Nós queremos ter um encontro com o Senhor nessa noite, Pai. Nós queremos ser revestidos da tua plenitude. Senhor, venha abrir nosso entendimento nessa noite. Venha, Senhor, venha usar o teu servo nessa palavra que vai estar sendo ministrada, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo ministrada. Senhor, limpa, nos purifica, perdoa, Senhor. Perdoa nossos pecados. Tira de nós, Senhor, nessa noite, meu Pai, tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual, que tem nos afastado da tua presença, meu Pai. Limpa, purifica, despedaça, Senhor, todos os julgos, Senhor, que se encontrem de dentro de nós. Senhor, queremos crescer na tua palavra, queremos perseverar na tua palavra, queremos se tornar uma das grandes bênçãos diante do Senhor, queremos se tornar pessoas fervorosas na oração, fervorosas na fé, obediente na tua palavra. Queremos aproximar mais do Senhor, meu Pai. Queremos nos envolver mais com as coisas do Senhor. Então, Senhor Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, receba, meu Pai, receba as nossas vidas na tua vida nessa noite. Receba as nossas orações, o pedido dessas pessoas, o clamor dessas pessoas. Meu Deus, pessoas que quer, Senhor, ter esse encontro com o Senhor nessa noite. Então, Pai amado, Senhor, estamos aqui, Pai, para, meu Deus, para ter esse encontro com o Senhor, Pai, nessa noite. Então, Pai amado, Senhor, venha falar conosco, Pai, através dessa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, boa noite a todos vocês. Que bom estar aqui junto mais uma vez nessa noite, que é o domingo do encontro com Deus, né? É o domingo aonde nós vamos estar se fortalecer na presença do Senhor. Então, é um domingo diferenciado, é o domingo da busca do Espírito Santo, é o domingo daquele encontro especial, aquele encontro que vai estar mudando a história de cada um de nós, né? De cada um de vocês, porque a vida de cada um de nós só muda quando nós temos esse verdadeiro encontro com o Senhor. Então é nessa noite, né? É nessa noite que você vai ter esse encontro com o Senhor Jesus, né? Com o Senhor Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, né? Amém? Glória a Deus. Hoje tem uma palavra aqui, né? Que o Senhor nos deu nessa noite, né? Fica aqui no livro de João. Fica no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 até o 19. É isso. Vamos na palavra, que através da palavra é o que o Senhor fala com cada um de nós, né? É na palavra, é que Ele traz o recado, né? A mensagem, a revelação, né? Então, capítulo 4, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus
ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então aqui a Bíblia fala que, vamos voltar aqui no versículo 1, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais do que os discípulos, do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Versículo 3, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então aqui os discípulos de Jesus, deixou Jesus ali, né? E foi a Galiléia. E o versículo 4 aqui fala que era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então ali a Bíblia fala que Jesus, cansado, ali sentou junto à fonte, né? Isso era quase a hora sexta. Era muito tarde, né? Cansado. Versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então Jesus estava ali cansado, sentado diante daquele poço de Jacó, né, daquela fonte. E essa mulher samaritana, ela chegou. Ela chegou para tirar água. E Jesus disse para ela, dá-me de beber, dá um pouco dessa água. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então os discípulos tinham ido à cidade comprar comida e Jesus estava ali cansado e sentou na frente daquela fonte de água, daquele poço. E essa mulher samaritana chegou e ele pediu de beber a água para ela. Que os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então essa mulher disse para o Senhor Jesus, por que só me pede de beber? Eu sendo uma mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com um samaritano, não se fala. Por que o Senhor vem me pedir de beber? Ela achou estranho, né? Porque Jesus era judeu, né? E ela samaritana. E a Bíblia fala que eles não se comunicavam, né? E ela falou, mas por quê? Vocês não falam conosco? Por que o Senhor me pede de beber? Vamos ver o que Jesus respondeu para essa mulher, né? Ela disse, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe,
Se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus disse para ela, se você soubesse quem está te pedindo, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo de beber, daria para você a água viva. Se você só conhecesse o dom de Deus, né, que fala aqui, conhecesse o dom de Deus. Espera aí. Disse-lhe a mulher, Jesus respondeu, disse-lhe, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Ele disse, se você soubesse quem é que está dizendo para você dar de beber, ele daria, e lhe pediria, ele daria água viva. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Poço é fundo. Onde, pois, tens as águas vivas? Ela disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar. Então ela estava ali, mas ela não tinha como tirar aquela água, porque o poço era fundo. Ela não alcançava. Poço é fundo. E onde, pois, tem a água viva? Ela perguntou, aonde tem essa água viva? Aqui a água, o poço é fundo, não tem como tirar. Aonde tem essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, ele e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Jesus disse para essa mulher, todos que tomar dessa água, tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai amado e Espírito Santo. Então veja bem aqui. Aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede. Por que terá sede? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então essa mulher pediu, Senhor, então me dá dessa água. Me dá dessa água para que eu não precise de eu vir aqui tirá-la.
Me dá dessa água que eu preciso, eu necessito dela, Senhor. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ô Espírito Santo. Jesus mandou essa mulher chamar o marido dela. Vai, chama o seu marido. É aí, meu amigo, que entra a sinceridade. É aí que entra a sinceridade daquela pessoa de quando ela quer ter esse encontro com Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. É aí que entra a sinceridade daquela pessoa quando quer se consertar, ter aquele verdadeiro encontro. É aí que entra a sinceridade. Quando Jesus fala para ela, que ela fala assim, Senhor, me dá dessa água, que está dizendo aqui, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que mais não tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então me dá dessa água. E Jesus fala para essa mulher, vá e chama teu marido. Aí entra a sinceridade dessa mulher. Veja o que ela fala aqui. A mulher respondeu e disse. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Não tem marido. Mas veja bem, meu amigo, essa mulher convivia com o homem. Ela convivia. E o Senhor Jesus sabia. Porque Ele sabe de tudo, meu amigo. Veja bem, essa mulher podia ter mentido, tentado mentir, enganar. A quem ninguém ia conseguir, nós não conseguimos enganar o Senhor, mentir para Ele. Então, quando o Senhor mandou ela chamar, Ele sabia que ela não tinha marido. Mas o que o Senhor queria ver, o abrir da boca daquela mulher. O que ela ia dizer com relação àquelas situações. Ele fala, vá e chama teu marido. Ela diz, não tem marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem. Disseste bem. Não tem marido. Não tem marido. Jesus disseste bem, você não tem marido. Porque tiveste 5 maridos. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, meu amigo, então todos aqueles que ela conviveu, nenhum foi marido dela. Nenhum foi. Jesus disse, disseste bem. Disseste, tiveram vários. Nenhum é teu marido, foi e nem é. Disseste a verdade. Aleluia, Senhor. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Vejo que és profeta. É dessa água. É dessa água hoje. É dessa água que muitos estão precisando tomar dela. É dessa água. Porque essa água
é que faz o que está escrito aqui nas Escrituras. Porque veja bem, a quantidade de água que nós tomamos, nunca que ela acaba. Sempre nós estamos com sede, mas essa água que o Senhor Jesus nos dá para tomar, essa água que Ele vai dar para você tomar hoje, é a água que você não vai tomar ela e nunca mais você vai sentir sede. Porque ela vai jorrar na tua vida para a sua vida eterna. Assim que você tiver esse encontro com o Senhor, que usar de sinceridade, que foi a dessa mulher aqui. Vamos ver mais na palavra aqui? Né? Vamos ver mais na palavra. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste momento. Vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias que se chama. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias que se chama, o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou. Eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: por que falas com ela? O discípulo chegou e perguntou para o Senhor Jesus: por que fala com ela? Porque ela era samaritana, os discípulos se levantou contra. Por que fala com ela? Por que fala? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse: aquele homem, vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então ali, vamos ver mais aqui, aceita os cefeiros. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos chegou, foi buscar comida e disse para ele: Rabi, lhe disse, uma comida tenho para comer. Então aqui nós trouxemos comida.
Então os discípulos diziam, porém lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não. Vamos voltar aqui. Rabi, come, porém. Perdão aí. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Eles tinham chegado com o alimento e disse, come. Porém, ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então Jesus disse para eles, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, algo de comer. Continuava insistindo, trouxemos algo de comer. Jesus lhe disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Aleluia! Glória a Deus! São meus amigos, olha aqui. Essa mulher samaritana, quando os discípulos chegou, eles se levantaram, mas que viu Jesus falando com aquela mulher, se levantaram contra. Por que fala com essa mulher? Mulher samaritana. Mas só que naquele dia, quando Jesus disse ali que era necessário passar por Samaria, era completamente diferente aquele caminho naquele dia. Eles não se usavam passar por aquele caminho. Mas por Samaria, Jesus disse, é necessário. Mas tinha um significado, porque naquele dia o Senhor Jesus dizia que era necessário passar por Samaria. Igual muitas vezes essa palavra vem para cada um de nós. Por que era necessário? Tudo se mudou naquele dia, quando era um caminho, aquela trajetória que eles faziam era um caminho muito conhecido, mas não era por ali, por Samaria. Era um caminho que era de rotina, que ia e vinha sempre. Mas naquele dia mudou completamente a rota. Eles nem conheciam, sabia que existia aquele caminho, mas não conhecia, somente o Senhor Jesus. E naquele dia o Senhor Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Samaria era um território proibido. Na travessia de Jesus pela Samaria, naquele dia, naquela travessia de Jesus pela Samaria, como era um território proibido. Era proibido passar ali por Samaria. Não se passava por ali. Era proibido, era um território proibido. Não se passava. Mas naquele dia o Senhor Jesus disse, é necessário passar por Samaria. Para quê? Por que era necessário? Porque naquele dia era um território proibido, naquele dia, naquela travessia de Jesus, naquele dia, estava sendo quebrado um preconceito religioso que existia entre os judeus, para que fosse quebrado
de uma vez por todas aquele preconceito que existia preconceito religioso que existia entre judeus. Então por isso que era necessário, então naquele dia foi quebrado, foi mudado completamente a história, porque logo que ele entra naquela estrada, primeira pessoa que ele se depara com essa mulher samaritana, já começou a se quebrar ali, porque essa mulher não ficou só ali naquele milagre que aconteceu ali, ela foi e buscou multidões de pessoas para ouvir a palavra. Então naquele dia foi quebrado aquele preconceito que existia entre os judeus, preconceito religioso que existia entre os judeus. E naquele dia, era uma mulher que estava ali aonde? Estava no deserto. Não só aquela mulher, mas várias pessoas que estavam naquele deserto ali, várias ovelhas que estavam ali, aquela mulher era uma delas, que estava num deserto sem pastor, com uma ovelha sem pastor, com sede. E ali naquele dia ela se deparou com o verdadeiro pastor, que não só deu aquela água que ela ia se tornar, sentir sede, mas deu aquela água não só para ela, mas para vários, porque ela chamou vários. Ela foi lá e trouxe multidões que beberam daquela água. Aquela água que nunca mais eles voltaram a ter sede, que jorraram pela vida eterna deles. São ovelhas que estavam ali, no deserto. Aquela mulher, aonde que ela estava? No deserto. Aonde estava aquela ovelha? No deserto. E aonde estava o verdadeiro pastor? Estava ali, à frente daquela fonte. Aonde aquela ovelha veio? Pelo deserto. E ela se deparou com o verdadeiro pastor. Então são várias. São várias. Quando nós estamos, o ser humano se encontra no mundo, é mesmo que se fosse, é a mesma forma de uma ovelha sem pastor. Porque ela estava ali, só, com sede. E ela teve, aquela sede dela foi cesseada. Ela tomou a água que, aquela verdadeira água que ela diz: tome dá dessa água, para que não precisa que eu venha aqui mais pegar dessa água. Pois ela teve essa água. E são várias que estão aí, dessa forma, que estão aí, no deserto, sem pastor, batendo com a cabeça nas paredes. São várias. Porque quando estamos aí no mundo, fazendo a vontade do mundo, é a mesma coisa, se torna ovelha sem pastor. Quando, lá no livro de
Fica aqui no livro de... Espera aí só um pouquinho. No livro de Marcos aqui, quando Jesus disse-lhe, vinde vós aqui, parte em algum lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que ia e vinha e não tinha tempo para comer. Então veja bem aqui, vamos ler esse livro aqui de Marcos aqui. Veja bem aqui, ó. Jesus contaram-lhe tudo, tantos, não, e os apóstolos, capítulo 6, versículo 30, e os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Então os discípulos, os apóstolos chegou ali até Jesus, Jesus estava ali, né? Então chegou com toda a morte de João Batista, que fez o sepultamento de João Batista, que foi cortada a cabeça de João Batista, contou tudo para Jesus, e falou o que ele fez, nós sepultamos o corpo dele, isso, aquilo, contou tudo. E Jesus, o que disse para ele? E ele disse-lhe, vinde vós aqui, apastai um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que ia e vinha e não tinha tempo para comer. Então Jesus disse assim, vamos afastar um pouco, vamos para um lugar deserto, para que tenhamos tempos para comer, porque não tinha, porque eram pessoas que ia e vinha e não tinha tempo para eles poderem se alimentar. Então vamos para um lugar deserto, para que tenha esse tempo, que o povo não dava tempo, eles precisavam de se alimentar. Versículo 32, e foram sós um barco para um lugar deserto. Então eles saíram nesse barco para um lugar deserto. 33, e a multidão viu os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de toda a cidade, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximava-se deles. Então ali, quando eles foram para aquele lugar deserto, para eles poderem comer, ter um tempo de comer, porque onde é que eles estavam, vinha a pessoa, vinha e ia, então eles não tinham tempo. Então eles entraram ali naquele barco e saíram, mas ali o povo, a multidão ali correram, né? Viu para onde eles estavam aí, correu. E quando eles chegaram lá onde eles acharam que ia ter aquele tempo para eles poderem se alimentar, veja bem o que aconteceu. E Jesus saindo viu uma grande multidão. E teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então quando Jesus chegou, ali estava diante dele a multidão. E o Senhor Jesus teve compaixão ali, porque naquele momento que o Senhor Jesus viu, diante daquela multidão, ele não viu povos ali, ele viu milhares e milhares de ovelhas, sem pastor, que precisava de um pastor. E ali estava o verdadeiro pastor. Então veja bem aí, meu amigo, essa multidão, eles correram, eles chegaram primeiro que eles do outro lado. Essas ovelhas correram. Sabe por quê? Porque a verdadeira ovelha, ela conhece o pastor dela. A verdadeira ovelha, ela conhece até o cheiro do seu pastor, o chamado do seu pastor. Ela conhece. Porque veja bem, essas milhares e milhares de pessoas correram, e quando eles chegaram, elas estavam ali. Essas ovelhas estavam ali. Elas foi pelo cheiro, eles ali foi pela água, naquele barco. E aquele povo corria em volta ali, por estrada, por chão, e chegaram primeiro, porque quando o Senhor Jesus desce, quando chega naquele local,
ali estava à frente ali, aquelas milhares e milhares de pessoas que estavam ali, as ovelhas. Então ali o Senhor Jesus teve compaixão, porque quando ele bateu com os olhos, que viu ali, ele viu diante deles milhares e milhares de ovelhas que precisava dele, que necessitava dele, que estava em busca dele, que estava em busca do socorro dele, que estava em busca daquela água que só ele tinha, aquela água para saciar a sede delas. Só ele tinha aquela água. Então, minha amiga, seja uma verdadeira ovelha. Porque a verdadeira ovelha, ela não corre atrás de algo errado. A verdadeira ovelha, ela segue o teu pastor. E quem é o nosso verdadeiro pastor? É o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso. Porque ali estava o Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela estava correndo, ela estava em busca, ela estava correndo não era atrás de um homem qualquer, não, estava correndo atrás da solução, atrás do recurso, atrás da fonte, estava correndo atrás daquele que estava ali com a água que ia matar, saciar a sede delas para sempre. Não existia, elas estavam sem pastor. E são muitos hoje que estão correndo atrás de algo que não pode fazer nada. São muitas hoje que estão correndo atrás do quê? Procurando servir a quem? A quem? A quê? Correndo atrás do quê? Do mundo. Que estão procurando servir a quem? Servir ao mundo. E a Bíblia fala que não há como servir ao Senhor. Não há como servir a dois deuses, a dois senhores. E quando estamos servindo, fazendo a vontade do mundo, nós estamos como uma ovelha sem pastor. Então seja o que a palavra de Deus quer dizer para cada um de vocês que vão estar ouvindo essa palavra, essa administração hoje. Seja uma verdadeira ovelha. Aquela verdadeira ovelha que conhece o chamado do seu pastor. Que conhece os sinais do teu pastor. Porque são muitas que seguiram outra coisa que não tem nada a ver. Que tem tomado a água, mas é a água que continua sentindo a sede. E essa água que cesseia a sede para sempre, para a vida eterna, quem tem essa água? É só o verdadeiro, é só o verdadeiro pastor. Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Então são muitos que estão aí quebrando a cabeça, dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça nas paredes. Porque não está seguindo o verdadeiro pastor. Está seguindo os verdadeiros enganadores. Porque veja bem, aquele povo, eles correram. Eles correram. Mas atrás da solução, atrás da fonte, atrás aonde estava a fonte, aonde estava a água, que ia saciar a sede deles. Eram ovelhas que quando eles bateu com o oi que eles viu, eles não soltaram. Esse é o nosso verdadeiro pastor. Eles nos apregaram, meu amigo.
Que a verdadeira ovelha, ela não desaprega do seu dono, daquele que zela, porque o verdadeiro pastor, ele zela, ele cuida. Então ela não solta, elas correram atrás, porque as conheceram. Esse é o nosso verdadeiro pastor. E ele entrou naquele barco ali com os discípulos ali, entrou naquele barco ali para ir para outro lado, para ter um tempo para poder se alimentar. Mas eles ali seguiram, eles correram, não podemos perder. Porque só esse aí para nos socorrer, só esse aí porque a fonte, a água que nós precisamos está com ele. O alimento que nós precisamos está com ele. Então eles correram atrás. Então faça isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia do domingo com encontro com Deus, encontro com o verdadeiro pastor. Hoje é o dia de você ter um encontro daquele que vai dar água. A água que faz ano que se você precisa dela. A água que vai te libertar. A água que vai te curar. A água que vai transformar a tua vida da água pelo vinho. É a água que vai te restaurar. É a água que vai purificar todo o seu pecado. É a água que vai fazer você se tornar uma verdadeira ovelha do Senhor, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. É a água que vai mudar completamente a tua vida espiritual. E essa água, você só se encontra ela com o verdadeiro pastor. Que ele disse para a mulher samaritana: você pode tomar, todos que beber dessa água, vai se sentir sede. Mas a água que eu lhe der, para quem eu lhe der, jamais vai sentir sede. Vai jorrar para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu der. Então essa água que você precisa, meu irmão. Você tem tomado água a vida inteira, mas não tem matado a sua sede. Não tem mudado a história da tua vida. Você continuou na mesmice. Mas hoje é para mudar essa história. Precisa que a partir de hoje você muda a direção. Que você venha mudar o seu caminho. Porque só foi mudado, quebrado essas situações o dia que o Senhor Jesus disse: hoje é necessário passar por Samaria. Então, às vezes, meu amigo, é necessário você sair da zona do conforto, das mimiças. Hoje é o dia para você ter esse encontro com Deus. Precisa que seja necessário você passar por Samaria hoje. É necessário que seja quebrado essa coisa aí hoje. Agora eu não posso, esse horário que está sendo administrado, essa live, eu não posso, porque eu tenho uma programação que eu não posso perder. Ah, mas eu tenho que ir num compromisso, não sei o que, não sei o que. É necessário que você passe por Samaria hoje. Por que era necessário o Senhor passar? Porque naquele dia foi quebrado. Naquele dia foi quebrado o preconceito religioso que existia entre os judeus. Então hoje é o dia de ser quebrado. Essa coisa que impede você participar da palavra de Deus. Ah, porque eu não posso perder, porque eu tenho isso, essa programação, não sei o quê. Então hoje é o dia de ser quebrado isso.
Esse povo, eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo, eles correram atrás do quê? Correram atrás daquela água. Eles correram atrás da fonte. Eles correram atrás da onde estava a solução, o recurso para a vida deles, que ia mudar a vida completamente. Eles correram atrás daquele que estava com aquela água, que ia cessear a sede deles para sempre, que ia resolver toda a solução da vida deles, como foi resolvido. Eles correram. Então, minha amiga, meu amigo, seja uma verdadeira ovelha do Senhor, do Deus Altíssimo. Passa a conhecer a voz do seu pastor, a orientação do seu pastor, porque a verdadeira ovelha, ela conhece. Porque, veja bem, foi milhares, que quando bateu os olhos, esse é o nosso pastor. Esse é que nós vamos seguir. É esse que está a água que nós precisamos, necessitamos. É esse que vai mudar a história da nossa vida. Pois elas correram atrás. Mas hoje estão contrários, são muitos que estão correndo atrás daqueles de algo que está destruindo a própria vida deles. Siga o verdadeiro pastor, que é o Senhor Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Que essa palavra hoje fica cravada no teu coração. Hoje é o dia de você tomar dessa água. Essa água que já faz ano que você precisa de tomar ela. Mas para você tomar essa água é necessário hoje que você saia da zona do conforto. O que é sair da zona do conforto? É você desistir dessa programação que você está seguindo, assistindo, participando, que está contaminando o teu coração. E começar a participar, ir na casa do Senhor, pelo menos uma vez por semana. Aquela igreja onde você congrega, aonde você é um membro, uma membra, aonde você se sente bem, aonde prega a verdade, no mínimo, procura, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, ir à casa do Senhor. Ah, mas eu não vou porque no dia sim tem isso, em poder participar. Ah, tem isso, não sei o que. Precisa sair, passar por Samaria, para você mudar completamente a história da tua vida. Precisa que seja quebrado esse tabu hoje. Que você venha fazer essa mudança hoje. Para que seja quebrado esse preconceito. Porque você só vai conseguir tomar dessa água se você passar, mudar, sair dessa zona do conforto, mudar o teu caminho. Caminho porque era um caminho que eles passavam diretamente, só ali. Mas naquele dia, o Senhor Jesus disse, hoje, nosso caminho vai ser diferente. Hoje nós vamos por aqui. Hoje nós vamos passar por Samaria porque é necessário. Então hoje é necessário que você passe por Samaria para você ter esse encontro com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro pastor, que vai dar a água que você precisa dela, que já faz ano.
Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar desligando essa primeira live e vou estar voltando dentro de 2 minutos para a gente orar. Amém?